Bora que dá! E agora a gente vai para aqueles ajustes finais do texto. Nós vamos agora começar a conferir aquilo que vai levar o seu texto para a nota máxima. Na verdade, tudo que eu estou falando aqui é para levar o seu texto para a nota máxima. Mas existem alguns ajustes, alguns detalhezinhos que a gente usa no final mesmo para aprimorar a condição do seu texto ter a nota máxima. E para esta aula, nós vamos falar então dos operadores argumentativos. Aqui, o foco é na competência 4, se você estiver falando de Enem. E se seu objetivo for alguma outra prova que não tem essa linguagem específica do Enem, nós estamos falando de coesão. Sim, é a coesão, é o uso das palavras e das expressões que encadeiam as ideias. Porque, gente, vamos lá. Uma coisa é o que você quer dizer, outra coisa é o que você verdadeiramente consegue traduzir em palavras. E no Enem, especificamente, o uso dos operadores argumentativos, ele é um critério muito marcado na prova. Isso vale 200 pontos. E lá, eles esperam que você tenha não só uma quantidade significativa de operadores, mas como também esses operadores sejam diversificados em natureza. Então, não adianta você escrever um texto com causa, 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 causa. Também não adianta um texto com consequência, consequência, adição, causa, consequência, adição e causa. Você tem que diversificar os operadores argumentativos. E eu trouxe para você, então, hoje, uma lista muito interessante de intenções dos operadores argumentativos, que vão te ajudar de duas maneiras. Primeiro, a atender a competência 4. Afinal de contas, você realmente vai precisar de quantidade de operadores. Segundo, a você conseguir traduzir melhor as suas ideias, porque eu não vou te dar uma lista de operadores, eu vou te dizer para que eles servem. Nós vamos falar aqui das intenções argumentativas desses operadores e eu quero você com um bloquinho de notas, com um caderno, com um celular, sei lá, alguma coisa para você anotar, printar todas essas telas aqui que vão aparecer e analisar cuidadosamente comigo todos esses operadores, porque na sua próxima redação eu quero diversidade e quantidade de operadores. Afinal de contas, você quer a nota máxima e eu também. Então, vamos ver aqui as intenções dos operadores argumentativos, começando pela ideia de reforço. Então, você pode, se quiser, usar uma estratégia para reforçar, deixa eu melhorar isso aqui, né? Para reforçar um argumento que você já tenha trazido no seu texto, tá vendo? Desde que ele esteja valendo para a mesma conclusão. Então, olha lá. Nesta época foram, inclusive, constantes as políticas governamentais que deixavam clara a relevância atribuída à construção de rodovias. Veja que esse trecho é do texto que a gente está usando aqui, né, como base, como modelo, e é muito tranquilo incluir um inclusive na redação apenas para reforçar uma ideia. Isso aí já começa a contar no valor lá do uso dos operadores argumentativos que você precisa ter, já é uma possibilidade, né, de construção aí bem efetiva. Um dos clássicos que a gente tem na redação é o valor de adição, esse aí é clássico. E normalmente as pessoas usam como ideia de adição o E. Só que esse E, pela sua simplicidade, né, porque ele é muito comum, muito popular, ele não conta, não é contado como operador argumentativo. Sim, eu sei, você está querendo me dizer que ele indica a ideia, que ele é um operador, então deveria contar, certo? Mas as bancas não contam, porque ele é muito automático, ele é muito natural. O que é que você faz então? Você substitui esse operador por outros que são um pouco mais elaborados e garante a ideia de adição marcada por um operador. Esse E aqui, então, a gente vai considerar que ele não vale e você pode substituir O por não apenas, como também. Olha lá, é importante destacar como se deram historicamente as políticas de incentivo à aquisição de automóveis individuais e o consequente sucateamento. Então, uma pessoa comum escreveria eu consequente sucateamento. Eu que estou trazendo para você o método, a estratégia, o esquema da redação nota máxima, sugiro que no lugar desse E aí simplesinho, aditivo, tá, beleza? Você substitua pela locução conjuntiva, não apenas, como também. Não só, mas também, né? Também serve, qualquer um dos sinônimos. Aqui, a gente também pode pensar em tanto uma coisa assim, quanto outra coisa assim. É uma outra opção que você tem para garantir a ideia de adição de um jeito mais bonito do que apenas E. E já conta como operador argumentativo, hein? Que é o nosso grande objetivo aqui, contar o operador argumentativo. Na sequência, clássico, necessário, seu último parágrafo precisa ter a ideia de conclusão. E eu tenho certeza de que para a ideia de conclusão, deixa eu marcar aqui melhor,
você vai pensar no portanto. Exatamente, o portanto é o clássico da conclusão e eu sugiro, inclusive, que lá no final do texto, no seu último parágrafo, seja ele o operador que você usa para abrir o parágrafo. Então, Carla, mas é porque eu queria um sinônimo. Tá, eu vou te dar sinônimos, mas eu sugiro que você nem procure outro. Use verdadeiramente o portanto no final do seu parágrafo, no final do seu texto, né, no parágrafo de conclusão, para você não dar margem para o seu corretor se distrair. Sei lá, não sei se era operador de conclusão, tá? Não dá margem. Coloca o portanto lá, assim, ó, tipo um portantinho aí, que vai claramente sugerir, né, garantir que a ideia seja de conclusão. Mas isso não quer dizer que o lugar exclusivo da conclusão seja no final do texto, né? Seja ali abrindo o quarto parágrafo. Você pode usar esse portanto para concluir outras ideias menores dentro da sua argumentação. Olha lá. Ademais, há no Brasil, país subdesenvolvido, a ideia de que o carro próprio, por conta do seu alto custo, é item de luxo e denota, portanto, status. Eu tenho aí uma ideia de conclusão no meio do texto. Carla, mas e agora? Você usou o portanto no meio do texto, se eu for usar lá no final, o que eu faço? Eu vou repetir esse operador? Bom, aqui entra o brilhantismo do processo, que é quando você entende o valor semântico. Se você já entendeu que, portanto, é conclusão, você pode substituir por outros que também sugiram conclusão. Ó, logo, então, né? São sinônimos aí perfeitos para que você use ou aqui ou lá no quarto parágrafo, né? Na abertura do quarto parágrafo. Outro operador clássico e realmente muito interessante é o de exemplificação. Aqui, inclusive, quero destacar que trazer exemplos para a sua redação, né? Trazer exemplos concretos para o seu texto, ajuda demais na argumentação, né? E eu estou falando da competência 3. Às vezes, a sua ideia é muito boa, seu argumento é muito bom, mas ele fica no mundo da abstração. O corretor pode não entender onde você quer chegar com aquela afirmação, né? Do que você está falando exatamente. Nesse caso, comprovar a sua ideia, o seu argumento com exemplos pode favorecer muito a competência 3, a clareza do que você pretende defender. Você sai da abstração e chega ali no tema exatamente provado, porque tem um trato concreto ali, né? E além disso, você ganha no uso de operadores, porque a exemplificação ela é marcada com expressões como, por exemplo, tá vendo? Ou então, a título, que é um outro jeito de colocar, a título de exemplo, de exemplificação, tá vendo? São formas de você introduzir o exemplo. Carla, então, você acha que eu posso usar quantos exemplos na minha redação? Bom, aí a gente tem o problema da repetição. Eu não estou esperando que você use exemplo no texto inteiro. Por exemplo, não vai rolar, porque a repetição também ela é penalizada. Mas uma vez ali no D1, né, um por exemplo, ou como visto em, lá no D2, já resolve bastante, tanto a argumentação, competência 3, quanto permite que você amplie aí o uso dos operadores, competência 4. Então, exemplificação. Porém, esse comportamento se difere do que já ocorre em países como, por exemplo, França e Espanha. Trouxe ali a exemplificação. E isso não acaba por aqui. Além, então, vamos voltar para a gente organizar. Ó, reforço, adição, conclusão e exemplificação. Nós temos ainda o recurso da comparação. Olha, confesso que a comparação é quase uma regra para os meus textos, quando eu saio da introdução para o tema, do contexto da introdução para o tema. Em geral, o repertório que eu escolho, ele é posto em comparação com o que eu quero abordar na atualidade. Então, é um recurso, para mim, muito produtivo e eu deixo você copiar. Pode ser seu também, se você quiser. Então, olha lá. Assim, o cenário do filme Perrengue será apenas ficção e a realidade brasileira estará mais próximo da que vigora nos países desenvolvidos. Então, mais próximo de estar em semelhança, em comparação. Essa de comparação é ótima. Tem várias possibilidades de você substituir. Você pode colocar, semelhante ao tal coisa assim, ou em analogia ao, né? Em analogia a, que também sugere uma comparação. Essa comparação pode ser por oposição, diferente do que se vê em, ou tal qual, tal como em. Várias possibilidades de comparação você tem marcadas linguisticamente. É um ótimo operador e eu realmente sugiro que você o tenha aí no coração, na cabeça, que você já volte nas redações anteriores que você já fez na vida, tente articular essas ideias de comparação, teste mesmo, porque ela é bem produtiva.
E por falar em produtiva, ela traz uma ótima chance do seu argumento e o seu repertório ficarem claramente atrelados. Estou falando da competência 2, estou falando da produtividade do repertório. Capricha, gente, capricha comigo aqui. Essa aula de operadores eu acho que é a aula mais valiosa desse curso, sério. Porque com os operadores você articula as ideias que você quer e você ainda resolve problemas da competência 2, porque a chance de produtividade do repertório, resolve problemas da competência 3, porque fortalece a sua construção argumentativa e resolve plenamente a sua competência 4, porque você vai conseguir diversidade e qualidade, quantidade desses operadores argumentativos. Bom, bora para mais um que agora é justificativa que nós vamos ver. Esse daqui, inclusive, eu gostaria de que vocês tivessem cuidado com ele, porque é o tipo de raciocínio mais simples de argumentação. Você sempre vai trazer a causa de alguma coisa, né? Então, tal coisa acontece por causa disso. Então, é muito, muito frequente o uso dos operadores de causa. Uma vez que, já que, pois, porque, eles são muito fáceis de serem acessados, mas eles configuram um recurso argumentativo entre os mais simples. Nesse caso, é muito importante que você use, obviamente, pode usar, isso é caráter argumentativo do texto, mas que você use com moderação, porque senão o seu texto vai ficar o tempo todo baseado na ideia de causa, porque sendo mais fácil, é também o que a gente usa com mais naturalidade. E isso vai fazer com que você perca na diversidade dos operadores. Você acaba tendo uma argumentação simples, uma argumentação cansativa, repetitiva, porque usa apenas o mesmo recurso argumentativo. Muito, muito, muito importante que você cuide para variar as naturezas dos argumentos que você tem, né? Então, a causa ela é válida? Claro que é. Ótimo exemplo, vale muito, mas tem que ter bastante cuidado para que isso não se torne um vício, né? E que seu texto seja baseado apenas na relação de causa, né? Na relação de justificativa. A lista de operadores de causa é imensa e não se preocupe que tem um mapa mental perfeito para você nessa aula aqui com vários operadores e com espaço para você colocar os seus próprios operadores. Vamos ver o exemplo, então, aqui ó, no texto, né? Ademais, há no Brasil, país subdesenvolvido, a ideia de que o carro próprio, por conta do seu alto custo, é item de luxo e denota, portanto, status. Então, olha lá, o por conta de, por causa de, porque, uma vez que, visto que, uma lista gigantesca aí de operadores relacionados à ideia de causa. Dado o recado sobre essa noção de justificativa, vamos para outra hipótese argumentativa, que é a ideia de consequência. Essa ideia de consequência, ela também pode ser a ideia que você desenvolve lá na introdução. Lembra quando a gente estabelece a relação entre o D1 e o D2 lá na introdução? Pois é, você pode pensar nessa relação estabelecendo uma ideia de consequência entre o D1 e o D2. Como também pode pensar nisso durante o texto. Consequência é outra possibilidade argumentativa. Olha lá, como que ficou aqui. Como consequência, permanecem como retrato das grandes cidades brasileiras as cenas de negligência governamental com os transportes públicos do país. Então, olha, como consequência, eu estou entendendo, né, que aqui, anteriormente citado no texto, existe uma ideia de causa. Essa aqui é ótima também. A concessão é um outro valor semântico bem comum, marcado pelo embora, mesmo que, ainda que, apesar de... Ótimos recursos argumentativos. Olha lá. É constante a ausência de poltronas, de cinto de segurança para os passageiros, falta sistema de ventilação, assim, um alto valor cobrado pelas passagens, embora não se converta em benefícios ao usuário. Então, mesmo que, ainda que não se converta, fala a verdade. Fala a verdade, se uma aula como essa, com essa chuva de operadores, não é mesmo motivo de você garantir uma nota máxima. Sabe o que vai te fazer não tirar a nota máxima na sua redação? Você não querer. É a única coisa que pode te tirar essa nota. Ah, Carlos, tô com uma preguiça, tô assistindo essa aula aqui, mas eu tô com uma preguiça, nossa senhora, eu não queria não. Bom, aí nesse caso eu realmente não vou poder te ajudar. Eu espero que você agora, nesse instante, pegue o seu papel, pegue alguma redação que você já fez e volte lá para verificar quais foram os operadores que você usou. Eles estão diversificados? Você consegue reconhecer esses valores semânticos que eu estou listando para você por aqui? Espero que sim. E se não, volte na aula, assista mais uma vez, garanta essa informação com precisão no seu texto, porque é certeza que a sua nota vai subir. Olha, deixa eu te falar, é certeza que a sua nota vai subir. Confia aqui, confia e bora comigo, bora que dá. Acabou o operador? Claro que não.
não, claro que não, claro que não. Eu tenho mais alguns operadores para você poder testar no seu texto e diversificar ainda mais. Sim, eu sei que você está pensando, Senhor Jesus, isso não tem fim? Não tem fim. E sabe por que que é importante que você aceite esse não tem fim com um coração de amor e feliz? Porque não ter fim significa que você tem muitas. Mas você tem muitas opções. Seu trabalho é apenas querer aprender. Se você quiser aprender, eu tô aqui para te ajudar e você vai conseguir, certeza, certeza, certeza. Bora que tem mais operador. Para agora, vou trazer para você o de contraposição. É aquele clássico, né, de oposição que a gente diz, olha, por um lado positivo, por outro negativo. Ótima estratégia quando você quer, por exemplo, uma comparação por diferença, né, por oposição, você consegue marcar essa oposição usando operadores de adversidade. Entretanto, impera a negligência do Estado, de acordo com o enredo. Carla, além desse entretanto aí, lista de operadores de oposição. Mas, entretanto, porém, contudo, todavia, no entanto, são todos operadores de oposição e tem mapa mental para você pegar aqui, ó, e depois se lembrar desses aí com tranquilidade. A finalidade, e se você está fazendo Enem, isso aqui vai virar uma regra, isso aqui vai ser indiscutível, vai ser uma regra absoluta no seu texto. Você precisa incluir uma finalidade na sua proposta de intervenção, porque esse é um dos itens obrigatórios para que a sua proposta valha 200 pontos. Olha aí o exemplo que eu tenho então da finalidade. Portanto, é crucial que o Estado, especificamente o Ministério das Cidades, inverta as políticas de incentivo à mobilidade urbana eficiente por meio da concreta valorização dos transportes coletivos e não do incentivo à compra de veículos individuais, a fim de permitir. Poderia ser também, ó, para que permita, ou no intuito de permitir, ou ainda com o fito de permitir. Olha que beleza essa lista de operadores de finalidade para permitir que você diversifique isso, inclusive dentro do texto. Tá dada a informação. Na conclusão, você vai precisar da finalidade para marcar um dos elementos obrigatórios da proposta de intervenção do Enem. Mas a finalidade é uma estratégia argumentativa de muitos textos. Você pode usar isso durante a argumentação. E eu já te dei uma lista bem bacana de como você pode substituir esses valores aí, né? Numa boa, tranquilo, a gente já pode ir para outros operadores. Eu falei que não ia ter fim? Pois é. Bora! Ó, a gente pode estabelecer uma relação de conformidade, que é uma ótima estratégia para você introduzir repertórios, né? Quando você diz conforme o enredo, conforme o pensamento, conforme prevê a Constituição, conforme se justifica, né? Então, conformidade aí é bem bacana. O conforme é óbvio, mas eu trouxe aqui um de acordo com. Olha, impera a negligência do Estado, de acordo com o enredo de perrengue, olha lá, de acordo com, conforme, segundo, né? Então, olha aí as ideias de conformidade. E a gente tem as noções de tempo que são extremamente válidas quando a sua relação argumentativa é temporal, né? Então, desde o governo JK, nessa época, eu poderia estabelecer uma comparação aí com o presente e dizer, atualmente, nesse caso, são valores argumentativos, com certeza, que estabelecem uma relação de evolução histórica. É uma possibilidade, né? Evolução histórica é até bonito para quem é bom aí na área de humanas, que gosta bastante. Então, é ótimo pensar nesse argumento aí de revolução histórica. É o fim. É o fim para essa aula, isso nunca vai acabar, porque você pode encontrar outros operadores. E nesse instante, o que é que eu espero de você? Como em todas as aulas, que você bata o olho naquele checklist junto comigo para você finalmente entender onde nós estamos, como nós estamos progredindo na construção desse texto perfeito para o Enem. Então, a gente já sabe que a introdução está completa, temos contexto, tema e tese. Nós parafraseamos o D1 e o D2 no nosso planejamento e definimos os aprofundamentos. Fizemos isso lembrando da proposta de intervenção com agente, ação, modo meio, finalidade, detalhamento, e agora nós já fizemos também os operadores diversificados, fortalecemos os repertórios, né? Vimos o que são repertórios produtivos e agora vimos os operadores suficientes e diversificados. Conferimos o número de linhas por parágrafo e agora certeza de que você está esperando isso daqui. Vou pôr até grande assim para você poder printar. O mapa mental dos operadores argumentativos. Olha lá,
tempo, concessão, contraposição, conformidade, finalidade, consequência, reforço, adição, conclusão, alternância, comparação, justificativa e um espacinho brilhante para você completar com os seus próprios operadores. Fala sério se eu não arrasei. Arrasei! Eu e você vamos juntos arrasar nessa redação. Gente, eu estou muito, muito ansiosa para ver o que você está conseguindo aplicar disso tudo que a gente tem visto aqui. E eu espero você na próxima. Primeiro você vai olhar os seus operadores aí do texto. Pelo amor de Deus, sem negligência. Olha os operadores do seu texto aí. Faça-me o favor de conferir se você tem diversidade e qualidade desses operadores. Depois você volte, porque a gente vai passar detalhe por detalhe dessa redação que tem o objetivo de ser perfeita. Quero que você corrija comigo essa redação inteira, passando de item por item para avaliar a qualidade desse seu texto e tirar nota 1000 no seu Enem, na sua prova. Estou te esperando, essa nota 1000 vai chegar e a gente vai comemorar juntinhos. Te vejo depois. Tchau, tchau.